Hora da Palavra. Hora da Palavra. Estou aqui, estou aqui. Olá, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Você ainda que não é inscrito, se inscreva, curte, comente, compartilhe, para que a palavra do Senhor alcance toda a criatura em todos os lugares da terra, amém? Mais um vídeo aqui no nosso canal. Estava esses dias sem ter vídeo aqui porque eu estava com a virose, estava um pouco gripada e eu estava tossindo bastante, estava um pouco rouca, mas conseguimos fazer a campanha do Salmo 91 para a honra e glória do Senhor, e eu creio que Deus fez coisa grande na sua vida e na sua casa. Você que ainda não fez, que ainda não viu, volte aí os vídeos e veja. São 7 dias de campanha do Salmo 91, amém? Para a honra e glória do Senhor. A palavra de hoje vem no livro de João, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, amém? Diz assim a palavra do Senhor: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor de hoje vai nos falar sobre um homem chamado Nicodemos. E ele era príncipe não porque ele era filho de rei, mas porque ele fazia parte do conclave daquele tempo. Ele era um sacerdote e ele era um dos fariseus, ele era um dos príncipes da sinagoga, eles eram um dos que redigia as leis, de que colocava ordem, doutrina, dizia o que podia e o que não podia fazer naquele tempo. Por isso que ele era um dos príncipes, ele era um dos sacerdotes, um daqueles que participavam de celebrações, que seguiam rigidamente as leis de Moisés. Então, um dia à noite, ele vai ter com Jesus e ele disse: olha, mestre, olha, Rabi, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais e as maravilhas que o Senhor faz se não for enviado por Deus. E aí Jesus diz a ele: olha, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E aí ele faz um questionamento a Jesus. Ele disse: mas como pode um homem velho já nascer de novo? Por acaso ele pode voltar ao ventre da mãe? E aí Jesus explica novamente e diz: na verdade eu digo, que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Porque o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava explicando para Nicodemos sobre o novo nascimento. Não esse nascimento em que nós saímos do ventre da nossa mãe, em que nós saímos do ventre da mãe e viemos para este mundo. Não. Jesus estava falando de um novo nascimento, o nascimento que acontece no arrependimento. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas transgressões, quando nós confessamos Jesus como nosso Salvador, quando nós passamos a andar segundo a palavra do Senhor, segundo o direcionamento de Deus. E aqui Jesus é claro quando diz aquele que é nascido da água. Por que da água? Porque aqueles que se arrependem verdadeiramente, que aceitam a Jesus como Salvador, que se converte ao Senhor e à sua palavra, louvado seja o nome do Senhor, ele é batizado por imersão de água. Aleluia! O batismo, como Jesus também foi batizado, aleluia, por imersão de águas, louvado seja o nome do Senhor, é para o renascimento. Aleluia! Jesus não tinha pecado. Jesus era um homem que veio à terra
em forma humana, mas ele era livre de pecado. Ele era um homem sem pecado. Ele saiu, deixou a sua glória para vir resgatar, para vir salvar a cada um de nós. Mas ele se batizou para deixar como exemplo para nós. E o ato do batismo, o ato de nós ser imersos em água, nós mergulharmos em água, é para que quando nós mergulhamos, os nossos pecados e a velha criatura, o velho homem, o homem pecador, o homem que mente, o homem que comete crimes, o homem que comete pecados, morra. E que quando a gente submerge, quando a gente volta à superfície, saia dali uma criatura nova. É esse o novo nascimento que Jesus estava explicando para Nicodemos, o nascimento de águas, em águas. Quando a velha criatura, quando o pecador morre lá no fundo do rio, do mar, onde ele é batizado, e ele surge uma nova criatura, ele surge purificada pelas águas. Ele reconhece o Senhor como Salvador dele. Ele reconhece o sacrifício da cruz, que foi para nos libertar de todo o pecado, que foi para nos dar vida e vida em abundância. Aleluia! E nascermos do Espírito, porque o Espírito Santo passa a habitar em nós e nos conduz a uma vida de santidade com Cristo. Aleluia! E ele enfatiza, Jesus enfatiza a Nicodemos: olha, o que é nascido da carne é carne, porque aquele que não se arrepende, aquele que não nasce de novo, aquele que não crê no Senhor, continua cometendo pecado, vive uma vida de pecado, vive uma vida que não se arrepende, uma vida de transgressão, de iniquidade, uma vida que vai contra a palavra e contra o Senhor. Mas aquele que é nascido do Espírito, este é Espírito, porque vive na presença, segue as doutrinas, a palavra do Senhor, vive guiado pelo Espírito Santo por Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Aquele que nasce novamente, vive uma transformação e começa uma limpeza, uma purificação. Jesus e a própria palavra e o Espírito Santo começa a transformar, começa a tirar a sujeira, começa a colocar roupas novas, vestes novas, purifica, e a pessoa vive no Espírito. A pessoa vive guiados pela vontade, guiados pela palavra, pelo propósito do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. E aqui eu quero contar um pouco do meu testemunho. Há 4 anos, aleluia, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu passei pelo batismo em águas porque eu me arrependi dos pecados, aleluia. Eu entendi que eu precisava nascer novamente, que eu precisava estar na presença do Senhor, louvado seja Deus. E ali o Senhor começou em mim uma transformação. Um dia, a primeira vez que eu escutei a voz do Senhor, claramente audível aos meus ouvidos, eu estava no meu quarto. Foi mais ou menos em agosto de 2021. Eu lembro que eu sempre pintava as unhas. Eu pintava as minhas unhas 2 vezes na semana. E um dia eu estava na ponta da minha cama, sentada. Já tinha feito a limpeza nas unhas, já tinha tirado as cutículas, e eu peguei o esmalte e balancei. E quando eu balancei aquele esmalte, amados, o Senhor bradou no meu quarto dizendo não. Foi a primeira vez que eu escutei a voz do Senhor e eu me assustei. Eu pensei que eu estava ficando louca. Eu disse: oxe, o que é isso? Nunca tinha escutado isso antes. E eu balancei a segunda e a terceira vez, e novamente a voz bradou dizendo não. E ali eu questionei: Senhor, mas o que é que o Senhor quer tratar em mim? É a vaidade? É a compulsão? O que o Senhor quer tratar em mim? E o Senhor me deu silêncio como resposta. Nesse mesmo dia, a televisão da minha casa estava ligada. A televisão no meu quarto estava ligada. Eu saí da ponta da cama e fui para perto da parede, na cabeceira da cama, me sentei, me escorei e voltei a assistir a novela. E novamente a voz do Senhor bradou e disse: olha, se você quer estar comigo na minha presença, se você quer viver o meu propósito e o que eu tenho para você, essa novela, isso que você está assistindo não faz parte. Agora, se você quer continuar a sua vida, uma vida de pecado, uma vida longe da minha presença, longe do meu propósito, longe das minhas bênçãos, longe da minha palavra, você pode continuar assistindo isso aí. E aí, eu não contei conversa, eu não questionei, eu simplesmente desliguei. Faz
vai fazer 3 anos, aleluia, em agosto de 2024, que eu não pinto as minhas unhas e que eu não assisto novela. E aí vocês podem perguntar, irmã, você sente falta? De maneira nenhuma. Eu não sinto falta de pintar as unhas, eu não sinto vontade, eu não sinto desejo, eu não sinto vontade, não sinto saudades, não sinto nada para assistir novela, eu não sinto, eu não assisto. Eu não assisto novelas, eu não gosto mais, não me atrai. E se eu chegar num canto e alguém estiver assistindo, aquilo às vezes me incomoda e eu fico com a vontade de sair rapidamente, porque me perturba. Eu não vivo mais na carne, eu vivo agora no Espírito. Eu sou uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostava de roupas curtas, não aquelas blusinhas mostrando barriga, eu nunca gostei. Aquelas blusas muito decotadas aqui, o decote vinha aqui, também nunca gostei. Mas eu gostava assim de um decotezinho, gostava de um shortinho curtinho. Hoje eu não consigo. Eu não consigo, sabe por quê? Porque no tempo da minha transformação, eu até um dia ainda vesti. Quando eu olhei no espelho, o Senhor disse, tira, que não é para você. Essas vestes, essas roupas não é para você. E eu tirei, eu não uso, nem em casa eu não uso, eu não consigo. Eu tenho uma aversão à roupa curta. Eu tenho uma aversão à roupa decotada. Eu não suporto. Por quê? Porque o Senhor transforma. O Senhor guia de uma maneira que nós vamos viver uma vida de santidade. O Senhor, a gente pode até pecar, a gente pode errar, nós somos humanos. Mas a gente busca, aleluia, um direcionamento de Deus. A gente vive no direcionamento, guiados pelo Espírito Santo, para que a gente não peque. Para que a gente não viva em pecado, para que a gente viva uma vida de santidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem um louvor que eu assisti esses dias no YouTube, eu estava vendo uns vídeos e passou, e me chamou a atenção porque eu senti que falava comigo. E o louvor, eu não decorei a letra ainda, mas ele diz mais ou menos assim, que o Senhor tinha me enxergado na minha tormenta, tinha tirado de mim os meus problemas. Louvado seja o nome do Senhor. Me vestiu com roupas novas, derramou sobre a minha cabeça óleo, me sentou em uma mesa. O meu Pai não me rejeita. Essa música, essa letra quer dizer que Deus nos enxerga, e no momento de tormenta, no momento que nós estamos aperreados, angustiados, é o momento que o Senhor nos chama, é o momento que o Senhor nos encontra, é o momento que o Senhor nos enxerga mais ainda, porque os olhos do Senhor estão por toda parte, o Senhor nos enxerga a todo momento. Mas naquele momento de angústia, naquele momento que nós estamos desesperados, é o momento que o Senhor está nos chamando ainda mais para a presença dEle. E aí o Senhor tira de nós os nossos fardos, os nossos problemas, as nossas dores. Nos veste com roupas novas, roupas de santidade, roupas de pureza. Louvado seja o nome do Senhor. Derrama sobre nós um óleo, que é o óleo da unção. Nós somos ungidos pelo Senhor. Nós somos pessoas eleitas, povo santo, sacerdócio real do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Ele nos coloca para sentar na mesa dele. Nós ceiamos com Cristo. Nós vivemos na presença dele. Nós seguimos a sua palavra. Nós seguimos o direcionamento dele e do Espírito Santo. O nosso Pai não nos rejeita. Ele nos ama e nos busca a todo momento. Ele quer nos transformar. Ele quer nos dar uma vida de santidade. Ele quer nos dar vida e vida em abundância. E era isso que Jesus estava dizendo a Nicodemos, que precisamos nascer de novo para estarmos na presença. Precisamos nascer de novo para reconhecer o Senhor como Salvador. Precisamos nascer de novo, louvado seja o nome de Deus, para andar com o Senhor, para vestir roupas novas, para ser limpos da impureza, para sairmos dos desejos do pecado da carne, mas para viver uma vida de santidade, uma vida na presença do Senhor, uma vida de direcionamento, uma vida de propósito com o Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Era isso que Jesus estava dizendo a respeito do novo nascimento. Não era que a gente tinha que voltar para o útero da nossa mãe, não. Mas nós tínhamos que nos arrependermos para que Deus nos purifique, nos limpe e que nós deixamos de viver na carne, ou seja, nós deixamos de viver em pecado para viver pelo Espírito, em santidade, com o Senhor e na presença dEle. Amém?
Que essa palavra toque o seu coração e que esse pequeno testemunho, aleluia, seja para edificar a sua fé e para você ver e crer que o Senhor transforma, que o Senhor faz, que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que Ele ainda é o mesmo, aleluia, e que Ele quer salvar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer fazer você nascer de novo na presença dEle, aleluia, no direcionamento dEle, no propósito dEle. Ele quer te purificar, vestir você com roupas novas, dar um lugar à mesa dele, a você, aleluia. Ele quer te mostrar que nunca te esqueceu e que te ama verdadeiramente, tanto ao ponto de morrer na cruz por mim e por você. O sacrifício da cruz deve ser reconhecido como prova de amor por cada um de nós. Era isso que o Senhor queria dizer a Nicodemos. Olha, Nicodemos, é preciso nascer de novo. E aí Nicodemos questiona, mas como é que eu vou voltar para o útero da minha mãe? Só que quem está na carne não entende o que o Senhor está falando, não entende as coisas do reino de Deus. E ele diz novamente, é preciso nascer das águas e do Espírito. Porque quem é nascido da carne é carne, não entende as coisas de Deus. Mas quem é nascido do Espírito entende, percebe e vive as coisas e as promessas do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso se arrepender. É preciso conhecer e confessar ao Senhor como Salvador das nossas vidas. É preciso deixar a vida carnal, os desejos carnais, os pecados, para viver uma vida de santidade, de pureza, de retidão na presença do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje, amanhã e para todo sempre. A paz do Senhor.